Olá, eu sou Viviane, autora do livro Não São Pequenos Demais, que ajuda pessoas que querem trabalhar com bebês, em especial nas igrejas, ou com ensino bíblico para bebês. Também o material do Maternal, da editora Cristã Evangélica, que ajuda também aqueles que querem ensinar a Bíblia para crianças, especialmente de 2 e 3 anos de idade. É um prazer poder dividir com vocês aquilo que durante os anos Deus tem ensinado para mim em tantas diferentes oportunidades. Quero lembrar junto com vocês de 2 histórias bíblicas, na verdade fazer uma comparação de 2 personagens. Uma personagem é Raquel. Raquel queria muito ter filhos e quando Raquel queria ter filhos, a oração que ela fez foi: dá-me filhos, senão morrerei. Em outra época nós conhecemos Ana. Ana também queria muito ter filhos e a oração que Ana fez foi: dá-me filho e eu devolverei. Que diferença uma mãe de outra. Tudo começa no nosso próprio coração. Quando nós vamos ensinar sobre Deus para uma criança, independente da sua idade, em especial quando ela é tão pequena que ela observa tanto e aprende através do nosso exemplo, da nossa forma de agir, nós temos que observar o nosso próprio coração. Como que anda o seu coração e o meu coração? Essas 2, elas tinham os seus próprios problemas. Todas 2 tinham um marido que era casado com 2 mulheres, em épocas diferentes, cidades diferentes, mas elas tinham esse problema. Raquel viveu uma história muito triste, de brigas, de inveja, ciúme, de muita confusão. Acho que ela não soube no seu coração. A gente percebe por esse pedido, essa oração que ela fez, a gente percebe. Ela estava desesperada por um filho. Ela preferia a morte do que um filho. Mas o que havia por trás disso? O que havia no coração dela? Ana queria muito ter um filho, mas porque ela amava o Senhor e ela queria servir o Senhor com esse filho. Ela queria entregar, estava disposta a entregar esse filho ao Senhor. Como anda o nosso coração? Por que nós queremos ensinar sobre Deus, ensinar a Bíblia para crianças tão pequenas? Qual é a disposição do nosso coração? Nós queremos ensinar porque queremos algo para nós mesmas, para nós mesmos, ou porque nós entendemos que essa criança precisa de fato de Deus e Deus quer usar a vida dessa criança, transformá-la e usá-la para o seu reino. Isso é um exemplo excelente para nós. Essas bonequinhas aqui que estão representando essas mamães, vou fazer o nenenzinho delas nascerem. As mamães fizeram os seus próprios filhos, na verdade, tanto Samuel quanto o bebezinho que nasceu, o José, foram instrumentos de Deus. A família delas não precisava ter passado por tanta dificuldade, ao menos não a família de Raquel. Nós não sabemos detalhes sobre a família de Ana, mas nós sabemos de como foi tão maravilhoso, como Deus usou a vida de Samuel e como Deus recompensou Ana, dando mais filhos para ela. Já sobre Raquel, sim, seu filho foi uma bênção. José foi uma bênção, para nós um grande exemplo. Mas Raquel não soube disso. Ela não teve conhecimento dessa história. E ela não teve tantos outros filhos que trouxeram alegria ao seu coração. Ela não viu isso acontecer. Há uma diferença e começa no nosso coração. Quando a gente vai trabalhar com crianças, aliás, com qualquer idade, mas vamos pensar hoje nas crianças pequenas. Nós precisamos primeiro aprender quem são essas crianças. Como essas crianças se parecem? O que é comum à criança nessa idade? Às vezes nós exigimos muito da criança porque nós não sabemos as características dela. Mas as crianças também têm características de acordo com a idade que ela está. E nós precisamos observar isso. Hoje nós temos, tanto na internet como na televisão, e livros muito bons que nos ajudam nessa área, falando das características da idade da criança.
Isso ajuda muito a nós que somos educadores a saber que brinquedos oferecer, que atividades oferecer. E nós que queremos em tudo ensinar sobre Deus, porque nós sabemos que isso é o principal de todas as coisas. E Deus está em tudo, Ele está na matemática, na geografia, Ele está no de baixo, de cima. Em tudo nós podemos ensinar sobre Deus, porque Deus é tudo. Então nós podemos aproveitar as características do desenvolvimento da criança para poder ensinar. Vamos começar a ver então algumas das suas características. Nós vamos falar, são características que pode acontecer porque é comum nessa faixa etária. Nós estamos pensando aqui em crianças a partir de 2 anos, 3 anos, por aí. Mas se ela não apresentar essa característica agora, não se preocupe. Ela pode apresentar mais tarde ou talvez já tenha apresentado mais cedo. Não é uma regra. E a primeira que eu quero lembrar com vocês é que elas ainda são bebês. 2 anos é muito pequeno. Ainda são crianças que se sentem inseguras. Elas precisam de um adulto perto dela. Como a criança ela é insegura e ela precisa perceber alguém de confiança sempre perto dela, ela tem dificuldade de chegar num lugar diferente. Então, se nós estamos pensando em um ambiente de igreja ou de uma escola, uma creche, eu estou recebendo essas crianças, é comum a gente pensar e saber que na primeira semana é aquele choro. Na igreja não tem como ser a primeira semana. Ela vai um dia, às vezes por 1 hora, 2 horas. Raramente alguma igreja recebe as crianças por mais de 3 horas durante as suas reuniões e demora essa criança a se acostumar àquele ambiente. Por ela ser insegura, então ela precisa se acostumar ao ambiente e às pessoas que estão naquele lugar. Ela tem que ter confiança, ela tem que ganhar a confiança daquelas pessoas. Isso é difícil. Para isso a gente tem que pensar em várias estratégias para ajudar essa criança. Uma das estratégias que nós usamos para ajudar a criança a criar confiança no ambiente e nas pessoas, por ela ser uma criança tão pequena e insegura, é nós colocarmos uma rotina na sua atividade. Se vamos pensar num ambiente de igreja. Se ela chega na igreja, ela já sabe que todas as vezes que ela chega, alguém, talvez a mamãe, talvez o papai ou uma outra pessoa, vai deixá-la aos cuidados de um outro adulto. Esse adulto precisa ser uma pessoa que ela vai sempre ser recebida por ele. É outra questão que nós precisamos nos preocupar. O rodízio de professores é muito difícil para uma criança, especialmente uma criança pequena, porque ela precisa se acostumar a você. E ela precisa ter você como referência. Quando ela chega e é recebida por esse adulto, ela já o conhece, ela confia nesse adulto. E ela chega naquele ambiente tranquila porque ela sabe o que vai acontecer. Ah, eu já sei, agora é hora de nós sentarmos para conversar. Então, existe inclusive uma música em um material bem antigo, mas muito bom, da APEC, que se chama Falando de Deus às Crianças, que a música é mais ou menos assim. Tic-tac, ouça bem, é o reloginho. Já é hora de brincar, diz o reloginho. E assim vai. Cada atividade que tiver na sala, você pode cantar a música do reloginho. Ou pode ser uma outra música, pode ser o trenzinho que vai levando as atividades. E assim você pode passar. E cada atividade que vai, se é hora de contar a história, se é hora de ler a Bíblia, se é o momento de oração, ou de cantar, ou de lanchar, ou um momento missionário, cada momento da aula você vai fazer aquilo uma rotina. Procure fazer uma sequência das suas atividades. Todas as vezes ela terminou de brincar, é hora de ouvir a história. Ela terminou de ouvir a história, é hora do lanchinho. Ela terminou o lanchinho, é hora de fazer a tarefinha. Não na sequência que eu estou falando, eu só estou dando um exemplo. Mas você pode montar com a sua equipe ou com a sua colega, sua dupla, se vocês são 2 professores na sala, vocês podem montar então uma sequência das atividades. Isso vai ajudar então nessa característica que a criança apresenta nessa idade, uma característica de insegurança. Crianças pequenas são inseguras, elas têm medo do desconhecido.
Elas não gostam muito de novidades. Elas precisam de ter segurança no ambiente e nas pessoas. Outra característica da criança nessa idade de 2 e 3 anos é o quanto ela imita as pessoas. Na verdade, quando a criança nasce, ela aprende a conviver na sociedade onde ela nasceu, imitando as pessoas que estão no convívio dela. Isso com respeito a tudo. A forma como ela vai andar, a forma como ela vai falar, a forma como ela vai comunicar, como ela vai se alimentar, tudo ela começa a imitar as pessoas onde ela está convivendo. Se ela nascer na tribo indígena, se ela nascer na sociedade chinesa, se ela nascer na sociedade brasileira, ela vai imitar as pessoas que estão ali onde ela convive. Então, nós colocamos uma família aqui também para lembrar isso. Aqui nós temos uma família que tem o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, os filhinhos, e a mamãe está esperando nascer mais um bebê. Essas crianças que crescem com o vovô, a vovó, o papai e a mamãe, que tem esse convívio, eles vão ter o privilégio de aprender de acordo com essa família, de acordo com a maneira como os pais falam. Se eles falam muito alto, então eles também vão falar muito alto. Se eles são pessoas mais tranquilas, eles também serão mais tranquilos. Vão falar o mesmo idioma que eles falam e assim por diante. Inclusive a alimentação. Vão comer as mesmas verduras, frutas, aquilo que for oferecido, porque essa criança imita. E às vezes fica até cenas engraçadas quando a gente vê crianças tão pequenininhas de 2 anos, 3 anos, imitando algo que um adulto fez ou que uma outra criança maior fez. Nós podemos lembrar de casos bem engraçados, situações engraçadas que a gente vê, porque a gente sabe que crianças pequenas vão imitar mesmo na maneira do comportamento, da fala e tudo mais. Se a gente parar para lembrar, pensar, ou talvez você até esteja perto de uma criança de 2 e 3 anos, né, nessa faixa etária, um pouco antes, um pouco depois, mas se você não está perto e se lembrar de uma criança nessa idade, você vai pensar em muitas características. Talvez uma das que mais faz a gente pensar é como ela não quieta, ela não para no lugar, ela parece um motorzinho. Quando ela está acordada, ela está bem agitada, ela mexe nas coisas o tempo todo, abre os armários, tira coisas lá de dentro, ela se torna um verdadeiro cientista. Ela está aprendendo através de tudo que ela vai experimentando. Ela continua, quando ela era bebê, ela já fazia isso, a partir do momento que ela consegue pegar objetos, ela continua ainda nessa idade explorando esses objetos, sejam brinquedos ou não. Aliás, elas gostam de tudo, a chave do carro, a panela da vovó, todos os objetos se transformam não só em brinquedo, para ela é mais do que brinquedo, é um objeto de experiência, de conhecimento. E a gente pode aproveitar tudo isso, até mesmo quando ela coloca uma caixa dentro da outra, uma panela dentro da outra, uma vasilha dentro da outra, nós podemos aproveitar para lembrar de histórias bíblicas em tudo. De acordo com a característica da criança, a gente pensa na história bíblica. Se a gente pensa em baixo, em cima, se nós queremos ensinar para ela até os conceitos de está em cima, está embaixo, está dentro, está fora, nós podemos pensar também em histórias bíblicas. Como assim a gente pode pensar em história bíblica? Vamos pensar em alguma história agora? A gente já pode ir falando sobre algumas histórias. Eu tenho aqui alguns objetos, dá a impressão de que são bastante, mas na verdade, para quem trabalha com criança, são alguns objetos que contam história. Então eu vou pegar aqui uma sacolinha, que tá cheio de objetos dentro. Então, ao mesmo tempo que a criança nessa idade está aprendendo a abrir, fechar, está aprendendo dentro, fora, tira, coloca, ela vai pegar os objetos que estão dentro e nós vamos aproveitar para ensinar. Aqui ele vê o passarinho, a gente pode fazer o barulho do passarinho, cantar a música do passarinho. Nós podemos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas.
lembrar de versículo bíblico que fala sobre Deus ser o Criador de todas as coisas. E lembrar de orar com ela, falando para Deus: Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez os passarinhos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado porque o Senhor fez. Aí você fala o nome daquela criança. Em nome de Jesus, amém. São formas de nós aproveitarmos todas as brincadeiras de acordo com as características da criança. Esse material, ele vai trabalhar especificamente sobre a criação, então facilita nós aproveitarmos para contar um pouco da história da criação. Não tenha pressa. Algo interessante é deixar que ela explore. Ela se movimenta muito, ela mexe muito, ela é bastante curiosa, então é ela que vai brincar. Não é você que vai brincar com o material e mostrar para ela. É ela que está brincando com o material. À medida que ela está brincando, você conta a história para ela. Então você pode contar a história à medida que ela pega nos bonecos. Deus fez o homem. O homem se chama Adão. Deus falou: ficou tão bom, Adão. Eu fiquei muito feliz. Já que é ele que está segurando, suas mãos estão desocupadas, você pode aplaudir. Viva! Deus fez Adão! Deus é o Criador de todas as coisas. Nós podemos pensar em outra característica própria dessa idade. Quando as crianças são pequenas, até mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, pode até demorar um pouco mais, a criança ainda tem pouca percepção de que ela não é a única pessoa do mundo. Ela acha que ela é a única pessoa. Olha só, primeiro ela chega num mundo diferente, num mundo que ela não conhecia. Ela começa a se adaptar a tudo. Ela depende totalmente que alguém cuide dela, senão ela vai morrer. Ela tem que ter alguém cuidando dela. Tudo é levado às mãos dela. Ela se sente muito importante. À medida que ela vai crescendo, ela começa a aprender que tem coleguinhas, que tem irmão, que tem familiares, que existem outras pessoas. Mas ainda na mente dessa criança é difícil ela entender o que é uma outra pessoa. Existe até o momento certo em que ela entende que a mãe é outro, a mãe não é ela, eles são 2 pessoas diferentes. Com essa dificuldade que ele tem ainda de perceber as outras pessoas como pessoas, igual a ele, que tem sentimento, que tem pensamento, que sente dor, que é igual a ele ainda tem essa dificuldade, ele acaba achando que tudo é dele. Por isso vem essa dificuldade de ele acha que o brinquedo é dele. Se o outro vem pedir, ele não entrega, porque ele acha que é dele. E às vezes isso causa outros problemas, como bater, morder e outras coisas mais. Mas isso não significa, por ser essa característica da idade, que nós vamos deixar que isso aconteça. É exatamente isso que ele tem que aprender. Dói no outro, o outro também sente. Aliás, essa é uma boa oportunidade de nós começarmos a ensinar o aspecto missionário que Jesus nos ensinou. Como é que a gente vai ensinar missões para crianças tão pequenas? Nós ensinamos missões através de mostrar que nós nos importamos com o outro. Se você bate no colega, o colega sente, dói. Diga para ele: me desculpa, eu não quero machucar você. Claro que isso é muito difícil para ele entender, mas você está ensinando. É isso que é educar. Educar não é fácil, mas é isso, todos os dias. Como diz mesmo no final do livro de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Todo dia a gente vai ensinando um pouquinho. No livro Missões, que a APEC lançou, fala um pouco sobre isso. Dá algumas ideias sobre como trabalhar missões com crianças desde quando ela ainda é um bebê. E nós podemos aproveitar para trabalhar então sobre missões com crianças a partir de bom dia, boa tarde, me desculpa, olá, porque assim ela começa a perceber que existe outra pessoa, que a outra pessoa também é importante e ela é amada por Deus. São características que nós aproveitamos e em tudo nós ensinamos sobre Deus. Lembro uma vez um projeto social que eu tive o privilégio de trabalhar,
que eu levei um boneco de Jesus e vários bonecos pequenininhos que representavam várias crianças diferentes umas das outras, com roupinhas diferentes uma da outra. E eu coloquei no dedinho de cada criança um daqueles bonequinhos. E nós cantamos a música Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama a todos. E depois eu levei o boneco para abraçar cada uma das crianças que estavam ali. E o que me chamou bastante atenção é como aquelas crianças ainda tão pequenas, de 2 e 3 anos, abraçavam o boneco Jesus, parecendo que estava abraçando Jesus de verdade. O que nos lembra de mais uma característica. Crianças pequenas acreditam, elas são crédulas e elas têm uma boa imaginação. E nós podemos aproveitar para o bem, porque há muita gente aproveitando essa credulidade para o mal. Mas nós que temos Jesus, vamos mostrar o bem, acreditar em Deus, acreditar no amor de Jesus. Como dividir a aula para uma criança tão pequenininha? A gente sabe que eles fazem tudo assim muito rápido. Às vezes tem algo que interessa para uma criança pequena e ela passa bastante tempo com um determinado brinquedo ou naquela atividade. E isso é ótimo, a gente deve incentivar que ela fique naquela atividade porque aquilo foi interessante para ela, chamou a atenção dela. Mas nem sempre isso acontece. E hoje a gente percebe que muitas vezes as crianças ficam pouco tempo preocupados com uma atividade, logo já querem sair e procurar outra coisa. A curiosidade é muito grande e parece, a gente fica falando que eles são elétricos, saem rapidamente para outra atividade. Agora, se nós estamos num contexto de uma sala de aula, seja numa creche, na educação infantil, seja na igreja, eu não tenho apenas uma criança. Quando é em casa é mais fácil acompanhar o ritmo da criança, mas quando eu tenho 10 crianças, 15 crianças, para eu acompanhar, às vezes até mais do que isso, eu preciso então ter uma sequência de aula e ir seguindo essa atividade. Isso é possível, a partir dos 2 anos é possível. Antes disso, realmente não tem como. Mas a partir dessa idade é possível fazer isso. Nós já comentamos algo assim, e eu sugiro que, se você nunca deu aula para essa idade, que você compre o material da editora Cristã Evangélica chamado Maternal, mesmo que seja só para você conhecer, ver o exemplo, e depois você começa a fazer a sequência de aula de acordo com aquilo que você acha que fica melhor. Mas ali você vai ver uma boa divisão de aula. Algo que pode ter durante a sua aula é a leitura de livros. Livros nessa idade, para criança pequena, livros a gente pode começar até com bebês. Vários tipos de livro. A gente vê hoje livros que levam até para banheira, para tomar banho, que pode molhar. E isso é ótimo, mas não tem que ser só livro que a gente vai proteger. Nós vamos ensinar para a criança, nós somos educadores, então nós vamos explicar que o livro que é de papel, a gente vai ver, a gente pode olhar as gravuras, nós podemos ler. Aí você, como professor, pode ler as partes do livro, ele vai olhar as gravuras junto com você, vai ter um momento que ele vai só olhar as gravuras, você nem precisa ler, mas é dessa forma que ele começa a aprender a trabalhar com livros. Se você puder, é bom ter outros tipos de livros também. Hoje nós temos tantas editoras que estão lançando livros excelentes e apropriados para a idade, que vem com uma linguagem e as gravuras bem apropriadas para crianças de acordo com aquela idade. Uma história bíblica ou histórias que ensinam sobre Jesus, sobre o amor de Deus pela criança, e isso é fundamental para nós, porque nós queremos ensinar isso mesmo. Às vezes o papel vem cartonado, assim como a capa desse livro aqui. E nós vemos hoje em dia até bíblias infantis que vem todo cartonado, ou seja, o papel é duro, se a criança tentar rasgar, dobrar, até mesmo colocar na boca, não vai rasgar. Não só a preocupação de não estragar o material,
Mas a nossa maior preocupação é a criança engolir o papel, engasgar com esse papel, a tinta fazer mal para essa criança, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa criança. Algo muito bom também são os livros de pano, livros simples, pintados com tinta antialérgica ou às vezes costurados, totalmente artesanal. Fica tão bonito e a criança pode até brincar com o livro. E esses livros podem ser lavados e aproveitados durante muito tempo. É algo também que pode ser feito. Outra parte da aula que a gente pode fazer são os cânticos. Não tem assim necessariamente que cantar só no momento de cantar, contar a história só naquele momento de contar a história. Não há uma rigidez. Você faz o seu horário, existe aquele horário certinho, mas especialmente na hora das brincadeiras, existem momentos que você vai lembrar de alguma história e ter a oportunidade de contar a história. Não tem problema contar uma história que não é a história do dia nesse momento da brincadeira. Mas você vai fazer a experiência de colocar a rotina. E vamos pensar então em cantar. Eles gostam de ouvir músicas. Agora lembra, eles são muito pequenininhos. Alguns vão ficar olhando para você. Alguns até assim de boquinha aberta, olhando você cantar. Alguns vão tentar imitar os gestos, mas vão fazer bem atrasados, porque eles estão aprendendo. Eles gostam de que você repita muitas vezes, para que ele possa aprender, porque ele tem uma memória curtinha, mas ele tem muita vontade de aprender. Então você vai cantar várias vezes, em outras aulas, na mesma aula também, não tem problema, você pode cantar várias vezes. Hoje a gente também tem bastante profissionais que têm caprichado em músicas para as nossas crianças. Eu gostaria de sugerir o material da Ana Cristina, que é um material tão joia, tão bem feito e apropriado. Ela é musicista, ela é cristã e ela trabalha tantos anos com crianças exatamente dessa faixa etária, da educação infantil. E é um material excelente que você pode conhecer, adquirir e ver quantas músicas você pode aprender. De forma geral, o que a gente observa? Essa música é fácil, não tem nenhum problema você colocar uma música de adulto para a criança cantar, escutar, mas o ideal é você colocar uma música que tem uma letra simples, porque assim é mais fácil para ela aprender, até mesmo para ela pronunciar as palavras, já que ela está ainda em fase de aprendizado. Também para ela entender o que ela está cantando, já que ela está aprendendo o que significam as palavras. Isso vai facilitar demais para ela. Também o ritmo que atrai essa idade, tudo isso é estudado por pessoas que compreendem as crianças nessa idade. A gente pode usar instrumentos musicais, mas especialmente podemos usar réguas de madeira, podemos usar colheres, toquinhos, mas quando elas são tão pequenininhas, 2 e 3 anos, se você for dar reguinhas de madeira, dá para todos. Se você for cantar batendo palmas, então todos vão bater palmas, porque você sabe, se você der um instrumento para um diferente que você der para o outro, isso não vai dar certo, todo mundo vai querer igual, um vai querer o do outro, e isso vai causar confusão. Uma outra parte que nós podemos colocar na nossa aula, que é bastante importante, é a hora da história bíblica. Isso é fundamental. Nós podemos lembrar que crianças pequenas vão levar tudo na boca. Então, eu vou procurar, o máximo possível, levar materiais que a criança possa pegar. Porque a criança não aprende só vendo ou só escutando. Quanto mais eu puder usar para essa criança aprender, quanto mais você puder usar os sentidos para ensinar uma história para as crianças, melhor. Elas aprendem mais, porque elas usam os sentidos. A criança ainda está na fase de usar o intelecto, ela está preparando o seu intelecto. Então, quanto mais sentidos, melhor para o aprendizado dela. Então ela vai precisar pegar nesses objetos que você vai usar para contar a história.
ela de preferência vai até comer alguma coisa que você oferecer durante a história. Vamos dizer que você conte a história que Jesus foi junto com seus amigos, os discípulos, na casa de Zaqueu para tomar um lanchinho. Que tal nós agora lancharmos junto com Jesus e os discípulos na casa de Zaqueu? Aí você pode oferecer o lanchinho que você tiver no dia, que foi autorizado pelos pais com antecedência, e aí você pode brincar com eles, você pode falar, vamos brincar que nós estamos lanchando na casa do Zaqueu, junto com Jesus? É uma forma de ajudá-los a lembrar. Sentir o cheiro da árvore, talvez, onde Zaqueu subiu, algo assim, que vai ajudar a criança a memorizar aquela história. Eu quero agora contar uma história como um exemplo, para você ver que é algo muito simples. Essa história, ou a história que você contar, você pode repetir várias vezes na mesma aula ou em aulas seguintes. As crianças, como já foi falado, gostam de repetição. Então não tem importância e você pode aumentar, cada vez que contar a história, você pode aumentar os detalhes da história. Então pode ser o mais simples possível. Lembra que ela só tem 2 anos, 3 anos, tem muita coisa que ela não sabe, que ela não conhece ainda. Veja, hoje eu trouxe um avental para contar a história. O avental é muito macio, muito colorido. Olha aqui o sol muito quente. Olha, aqui tem a grama verde. Aqui é o mar. Aqui tem um barco. Não tem ninguém dentro do barco. Um dia tinha um moço. O moço parecia com o papai. Cadê o papai? Deixa eu procurar o papai aqui. Parecia, mas não era o papai. Olha ele aqui. É o Jonas. Oi, Jonas, tudo bem com você? Eu não tô muito bem, não. Não? O Jonas disse que não tá bem, não. O Jonas não está feliz. O Jonas está muito bravo. Você já ficou bravo? É muito ruim ficar bravo. Fazer cara de bravo assim, ó. Não é bom fazer cara de bravo. Aqui a gente tem o Mike e a Vicky, eles são meus amiguinhos, também estão com cara... A Vicky tá com cara de feliz, o Mike tá com cara de sono ou de fazer oração, mas a gente pode fazer eles ficarem com cara de bravo, quer ver? Aqui, achei o rostinho de bravo do Mike. Olha o rosto de bravo dele. Não é bonito, não. Não é nada bonito o rosto dele de bravo. Você sabe fazer o rosto de bravo? Eu sei fazer rosto de bravo, mas não é bonito, não. Vou deixar só o Mike com o rosto de bravo mesmo, porque eu não tô achando que é bonito isso, não. E era assim que o Jonas estava fazendo. Não dá para mostrar aqui, mas ele estava com um rostinho de bravo. Por que será que ele estava bravo? Ele estava bravo porque Deus tinha falado assim para ele: você vai viajar para Nínive. E ele falou: não quero, não vou para Nínive. Não, você vai fazer feio com Deus. Ele vai fazer feio. Fazer feio com Deus é pecado. Deixa Deus triste. Nós não podemos fazer assim. E ele estava falando que ele ia entrar no barco e ele ia para outro lugar. Deus mandou ele ir para uma cidade e ele ia para outra cidade. Ele ia desobedecer. E é muito feio desobedecer. Não pode. Mamãe fala: não pode fazer feio, não bate no coleguinha. Tem que comer a comida. E você desobedece? Não pode. Assim é feio. E ele fez feio. Ele entrou no barco e desobedeceu. Quando ele entrou no barco, tinha outras pessoas também. E ele deitou lá no barco para dormir. E quando ele estava dormindo, aí começou a vir uma tempestade. Sabe o que é tempestade? Era a chuva. Muita chuva. Vamos brincar que estava chovendo? Vamos fazer barulho de chuva? Muito
barulho de chuva, de vento, e parecia que o barquinho ia virar. E todo mundo falou: socorro, socorro, vai virar o barco, socorro. E quando o barquinho ia virar, alguém falou assim: Jonas, você fez feio com Deus, agora o mar tá bravo com a gente, o barco vai virar. Ah, Jonas, a gente não sabe o que fazer. O Jonas falou: já sei, me joga no mar, que aí não vai ficar mais bravo. E sabe, eles fizeram isso mesmo. Eles falaram: ô Jonas, a gente vai ter que jogar porque você desobedeceu, é um castigo. E ele caiu na água do mar. E aí ele começou a ficar lá no mar, sem conseguir respirar lá no mar. E Deus ama tanto Jonas, que Deus mandou um peixe para salvar o Jonas. E o peixe engoliu o Jonas, sem machucar o Jonas. Engoliu para salvar. Ai, esse Jonas não cabe tudo aqui. Vamos ver se ele vai caber aqui. Mas não mordeu o Jonas. Ele só engoliu para salvar, para ele ficar lá dentro, guardadinho, guardadinho. Agora não vai acontecer nada. Aí o peixe saiu e o Jonas lá dentro da barriga do peixe falou assim: oh Deus, me perdoa porque eu fiz feio, eu fiz cara brava. Eu não quero mais fazer cara brava, eu fiz feio, me perdoa. Deus ama tanto Jonas, ama tanto você, igual a mamãe ama você. E Deus perdoa Jonas, e Deus perdoa você, porque Ele ama muito você. Aí Deus mandou o peixe lá na praia e jogou o Jonas na praia. Puf! E o Jonas saiu inteirinho, sem machucar. E o peixe voltou lá para o fundo do mar. E o Jonas ficou todo feliz lá na praia, porque agora ele estava salvo. Viva! Como Deus é bom! Deus salvou o Jonas, porque Deus ama muito Jonas. Deus ama muito você também. Não é maravilhoso ter Deus que nos ama? Deus é o Criador de todas as coisas, foi Ele que fez você e Ele ama você. Vamos agora cantar uma música, ou fazer uma oração, ou falar um versículo, e aí você pode continuar a história. Nós não precisamos entrar em detalhes sobre a história. À medida que essa criança cresce, essa criança vai conhecer detalhes da história. A gente conversou um pouquinho sobre como ensinar sobre Deus para crianças pequenas, especialmente nessa faixa etária, quando ele está passando por 2 e 3 anos de idade e ainda é um bebê, está indo para se tornar uma criança maior. Há muita coisa que essa criança está aprendendo. Claro que tem muito mais, e existe uma literatura tão boa hoje, nos dias atuais, que podem ajudar a gente. Isso é um princípio, é um começo, para você ver que você é capaz e que Deus pode ajudar você ainda muito mais a conseguir aprender e colocar em prática. Precisando da nossa ajuda, espero que a gente possa ajudar você nas suas dificuldades e ouvir também os seus próprios testemunhos. Obrigada!